Olá, tudo bom? Hoje nós vamos assistir, então, a mais uma aula da série Descomplicando a Contabilidade de Custos. E nessa aula nós vamos estudar o custeio baseado em atividades, carinhosamente aí chamado de ABC. Bom, gente, o ABC ele é um instrumento muito útil na contabilidade de custos, no sentido de que o custeio por absorção, ele representa custos por produtos que tenham sentido mais lógico e que não sejam distorcidos, né, por rateio tantas vezes muito arbitrário. Porém, a utilidade do custeio baseado em atividades, ou ABC, não se limita ao custeio de produtos. Ele é, acima de tudo, uma poderosa ferramenta a ser utilizada na gestão de custos. Então, o ABC, ele é utilizado pela contabilidade de custos, tanto para fazer aí a distribuição dos custos, né, aos produtos, mas ele é principalmente utilizado como uma ferramenta de gestão, tá certo? Então, vai além aí do que nós estamos acostumados a trabalhar até agora com a contabilidade de custos. Por exemplo, o quadro ponto 8, ele traz aqui para a gente alguns dados que nós necessitamos dentro da contabilidade de custos, lá no custeio por absorção. Quais são esses dados? Os produtos, que produtos são fabricados por uma empresa. No exemplo aqui, nós temos camisetas, vestidos, calças. Então, nós estamos aqui trabalhando com uma fábrica de confecções. O que eu preciso mais para saber, para trabalhar aí com o custeio por absorção? O volume de produção do período, no caso aqui pode ser mensal, período, e o preço de venda, tá? Por quê? Porque lá no final eu vou mostrar para vocês que tudo que a gente faz dentro da contabilidade de custos, no processo de atribuição dos custos aos produtos, é com o intuito de se calcular a margem de lucro. Por isso eu preciso do preço de venda, porque eu vou precisar apurar o resultado. Então, aqui nesses 3 produtos, eu tenho especificado aqui, por exemplo, 18 mil unidades que foram produzidas de camisetas nesse período, 4.200 unidades que foram produzidas de vestidos e 13 mil unidades de calças. E aí eu tenho os preços unitários aqui de cada produto, R$10 a camiseta, R$22 o vestido, R$16 a calça. Certo? Até então, até aqui, tudo ok, né? São dados básicos necessários à contabilidade de custos. Por que eu estou mostrando logo isso para vocês? Porque nós vamos fazer aqui uma espécie de recapitulação do que nós temos trabalhado até aqui com a contabilidade de custos, para depois eu mostrar como que funciona o método do ABC, certo? Porque vocês vão ver que eu tenho uma visão mais ampla, trabalhando com o ABC, justamente por conta dessa função que vai além de distribuir os custos aos produtos, mas tem uma preocupação aí com a gestão dos custos. No quadro 8.2, eu tenho aqui o tempo que é despendido na produção. Ou seja, aqui eu tenho 2 departamentos, duas atividades que são realizadas, 3 atividades importantíssimas que são realizadas dentro de uma fábrica de confecção, que é o corte, a costura e o acabamento, certo? E essas informações são importantíssimas e devem ser acompanhadas pela supervisão, né, de produção, para que gerem aí os dados para serem trabalhados pelo setor de contabilidade. Então, quando se trata dessas três atividades, o
corte, a costura e o acabamento, eu tenho uma peça-chave para poder fazer a distribuição de custos aos produtos, que é a questão da mão de obra, do tempo de mão de obra. Essas 3 atividades, elas são realizadas pelas costureiras, né, pelos operários que estão ali dentro da fábrica. Então, eu preciso ali, rigorosamente, cronometrar o tempo de produção, certo? De cada peça. Das peças que são fabricadas, no caso, camisetas, vestidos, calças. Por quê? Porque eu sabendo a quantidade de tempo, depois eu tenho como calcular quanto me custou, né? O tempo que essa costureira ela aplicou lá com a mão de obra dela nas camisetas, aí eu tenho como calcular de forma rápida, né? De forma fácil. Por quê? Porque a mão de obra direta, ela é de fácil identificação, exatamente por conta disso aqui, ó. Ela tem uma medida, né, para ser de mensuração, que é a quantidade de horas trabalhadas. E essa hora de dedicação, ela tem um valor específico. Então, eu sabendo a quantidade de hora dedicada e o valor de cada hora, eu faço só multiplicar e encontro o valor total do gasto que aquela empresa tem com a mão de obra, certo? Então, esse quadro aqui, 8.2, ele traz isso, ele traz o acompanhamento da quantidade de horas, tanto a quantidade de horas unitária, né, por unidade aí das camisetas, dos vestidos e das calças, como também na sua totalidade, tá? Porque a produção aqui, total, né, a questão nos disse aqui anteriormente, que foram 18.000 camisetas produzidas, 4.200 unidades de vestidos e 13.000 calças. Então, em cima dessa totalidade aí, eu vou saber a quantidade total das horas nessa produção, né, desse período mensal. Até aqui, tudo bem, né, gente? Custos diretos, né, numa fábrica de confecções, o que eu tenho de custo direto? Tenho a própria matéria-prima, que é o tecido, eu tenho os aviamentos, né, que são as linhas, e tenho a mão de obra direta. Então, eu sabendo o custo por unidade, né, de cada um desses custos diretos, eu consigo facilmente aí calcular o custo total direto, no caso, né? Por exemplo, se eu utilizei uma quantidade X de tecido para produzir uma camiseta e essa quantidade X de tecido custou valor X, eu multiplico a quantidade pelo valor e eu encontro aqui o custo, né, o gasto unitário de tecido com esse produto. Da mesma forma eu faço com os aviamentos e com a mão de obra direta. Como eu sei que tenho 3 custos diretos, ao final eu somo os 3 e eu encontro o custo direto unitário, certo? Por produto. Ok? Até aqui, maravilha, né? Por quê? Porque os custos diretos, eu só faço distribuir, né? Ele tem uma medida de consumo, eu tenho uma quantidade consumida, multiplico, né? Posso fazer isso de forma individual, por cada produto, e depois multiplicar pela quantidade total da produção para encontrar esse custo direto total, ou eu posso já fazer o custo direto total e depois dividir pela quantidade produzida para encontrar o custo unitário, certo? No caso direto. Agora, quando se trata dos custos indiretos, lá da fábrica já vai vir somente assim, ó, a identificação dos custos indiretos, né, que é o aluguel, a energia, o salário do pessoal da supervisão, a mão de obra, a depreciação, os seguros, entre outros, né? Enfim, que de acordo com a realidade daquela fábrica. E vai vir o valor total que foi gasto. Por quê? Porque esses custos, eles representam custos comuns na área de produção, certo? Então, ele vai vir
quanto foi gasto ao todo com aluguel, quanto foi gasto ao todo com a energia, quanto foi gasto ao todo com os salários, certo? Então, ao final, eu tenho aqui o total dos custos indiretos, que nesse caso aqui representam 190 mil. Porém, eu preciso ratear, eu preciso distribuir esses custos indiretos àqueles 3 produtos, né? As camisetas, aos vestidos e as calças. E o custeio por absorção, ele trabalha exatamente nisso aqui, ó. Ele vai trabalhar no rateio desses 190 mil, ou seja, na distribuição desses 190 mil aos 3 produtos que são fabricados nessa fábrica, certo? Vai ser fácil como é com os custos diretos? Não. Por quê? Porque os custos diretos já vêm ali, ó. A quantidade de horas, né, trabalhada em cada produto, tanto de forma individual como de forma total. Você só vai fazer essa apropriação. Agora, os custos indiretos, eu tenho que fazer o quê? O rateio. E esse rateio são valores o quê? Estimáveis. Aí eu vou precisar o quê? De uma base de rateio, como nós já vimos em outras aulas. Selecionar aí, fazer um estudo entre as bases de rateio possíveis para selecionar uma específica para ficar trabalhando na hora de fazer essa distribuição desses custos indiretos. Tá certo? Então, aqui nessa tabelinha, ó, você vê que vem já separadinho os custos indiretos e as despesas, porque lá na apuração do resultado, eu vou precisar estar com essas despesas aqui, ó, já distribuídas, administrativas, as despesas com vendas, né, no caso, e as comissões também, né, que representam aqui despesas com vendas, enfim. E os custos indiretos, eles vão estar junto com os demais custos no CPV. Então, até agora eu não falei nenhuma novidade, né, gente? Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, na verdade, é recapitulando todo o conteúdo de tudo que a gente já estudou até aqui. Por exemplo, o custo de mão de obra direta aqui, ó, ele já traz também, ó, o custo unitário, certo? Lá, de acordo com aquelas horas que a gente viu nos quadros anteriores, eu tenho o valor, né, da hora, eu faço a multiplicação, então eu já venho com o valor, já tenho o valorzinho unitário. Ah, eu quero saber, mas eu quero saber qual vai ser o custo total da mão de obra para cada produto. Aí vai variar de acordo com a quantidade produzida. Então, por exemplo, se as camisetas foram produzidas aí 18 mil unidades, e em cada unidade eu gastei 50 centavos só com mão de obra, eu vou multiplicar 50 centavos vezes 18 mil unidades e eu encontro um valor total de 9 mil, certo? Então, se eu tenho o custo unitário de cada produto, fica muito fácil encontrar o custo total, né, desses produtos. Por quê? Porque eu só faço multiplicar pela produção. Aqui é só um exemplo, no caso de um dos custos diretos, que é a mão de obra, né? Vocês viram que a gente tem 3, né? Que é a matéria-prima, os aviamentos e a mão de obra, certo? E como que o custeio por absorção trabalha em relação aos rateios, né? Quer dizer, tudo que a gente trabalhou até agora, a gente trabalhou ou por meio de porcentagem, né, de percentual, ou por meio da taxa de aplicação dos custos indiretos de produção, que eu até brinquei com vocês em aulas anteriores, dizendo que eu chamo carinhosamente de fator de rateio. Por quê? Porque eu utilizo da seguinte maneira. São os custos indiretos totais divididos pelo total da base. Então, por exemplo, se eu uso a mão de obra como base, que é o caso aqui do exemplo do quadro 8.6, por isso que ele nos trouxe bem detalhada a questão da mão de obra, por representar a base dessa fábrica. Então, eu tenho que ver qual é o total dessa base. Como foi que eu achei o total dessa base? Aqui, quando eu calculei o custo com a mão de obra
total, ó, de cada produto, somando os totais dos 3 produtos, eu encontrei o valor de 22.950. E qual era, professora, o valor lá dos custos indiretos que você precisa ratear? Lembra lá da tabela onde está aqui, ó, o quadro 8.4, que traz todos os custos indiretos? Quando eu somo todos eles, eu encontrei o valor de 190 mil. Esses 190 mil aqui é que eu preciso distribuir aos produtos, às camisetas, às calças e aos vestidos. Então, como que eu vou encontrar essa taxa de aplicação dos custos indiretos? Ou taxa de rateio, né? Fator de rateio, como nós temos trabalhado até agora. Com aquela formulazinha que a gente tem trabalhado. Total dos custos indiretos dividido pelo total da base. Então, vai ser 190 mil, desculpa, que representam os custos indiretos totais, dividido pelo total da base, que no caso a base é a mão de obra, então 22.950. Aí eu encontro o fator de rateio ou a taxa de aplicação dos custos indiretos de produção, que aqui deu o quê? 8,2789. Esse fatorzinho aqui é que eu multiplico, né, pelos valores individuais da base, ok? Então, esses valores individuais aí da base, eu vou encontrando o custo, o respectivo custo indireto que ficou na responsabilidade, que vai ser distribuído, né, que vai ser absorvido por cada produto, certo? E aí, se eu quero saber que valor foi esse, o quadro 8.7, ele traz aqui já tudo calculadinho, né? Aí já traz até aqui a prova dos 9, né? Porque foi o somatório. Aí, professora, mas eu não entendi como que você fez. Aí eu pego o fator, tá? Aqui ele trouxe os valores unitários e trouxe o cálculo dos valores totais. Até então a gente estava trabalhando só com os valores totais. Como assim, professora? Eu peguei lá o fator de 8,2789 e multiplico pelos valores individuais de cada base. Ó, por exemplo, para as camisetas, 9 mil. Então, eu multiplico lá o fator por 9 mil. Para os vestidos, 4.200. Então, eu multiplico o fator por 4.200. Para as calças, 9.750. Então, eu multiplico lá o fator por 9.750, certo? E aí eu vou encontrando o total aqui dos custos indiretos que vai ser atribuído a cada produto, tá bom? Aí eu posso fazer isso também de forma individual ou de forma unitária, para encontrar o valor unitário, mas de qualquer forma depois eu tenho que multiplicar o valor unitário pela quantidade produzida para chegar ao valor total. Então, é mais compensador você já fazer direto pelo valor total, tá bom? Tudo isso com o intuito de quê, professora? Desse quadro resumo. Ou seja, porque aqui eu vou calcular a margem de lucro, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero fazer isso de forma total, por produção, ótimo. Mas eu posso ainda fazer melhor, posso fazer de forma individualizada. Ou seja, separando aqui cada produto, né, em cada coluna, e calculando os valores unitários, os custos unitários, certo? Então, por exemplo, quais foram os custos unitários diretos? Foi a soma da matéria-prima, o tecido, com os aviamentos e com a mão de obra direta, né? A soma total desses três custos, né? Somente para as camisetas, de forma unitária, né? No caso, somente para os vestidos, somente para as calças, tudo por unidade, custo por unidade. Depois, os custos indiretos, da mesma forma, pego aqui os custos indiretos que eu encontrei após fazer esse rateio por unidade, tá? Trago para cá. Somando os dois, eu encontro o custo total por unidade das camisetas, dos vestidos e das calças.
E aí nós já temos a informação de por quanto a empresa ela vende cada um desses produtos, né? Nós já temos o preço de venda. Nós sabemos que as camisetas são vendidas aí por R$10, os vestidos por R$22 e as calças por R$16, certo? Então, se eu tenho preço de venda e eu tenho o custo total por unidade, quer dizer, em cada camiseta, qual vai ser o meu lucro bruto unitário? Aí eu vou pegar o preço de venda de R$10 e vou subtrair do custo total daquele produto, no caso aqui das camisetas, que é R$7,89. Então, o lucro bruto unitário das camisetas é de R$2,11. Ah, professora, mas eu quero saber o percentual desse lucro. Eu vou trabalhar com porcentagem. Simples, eu pego o lucro bruto e divido aí pelo preço de venda e multiplico por 100. Então, o lucro bruto foi o quê? R$2,11. Dividido aí por R$10, eu encontro 0,211. Multiplico por 100, que dá o quê? 21,1%. Então, quer dizer que a margem de lucro das camisetas é de 21,1%. Aí eu faço a mesma coisa para os vestidos, certo? Calculo o custo aqui total por unidade. Como o preço de venda dos vestidos é de R$22, então eu subtraio 22 menos R$14,03, eu encontro o lucro bruto unitário dos vestidos por R$7,97. Quero saber o percentual dessa margem? Pego R$7,97 e divido por 22, que é o preço de venda. E aí multiplico por 100 e eu encontro o percentual de 36,2%. E a mesma coisa eu faço com as calças. Diante dessas informações, eu vou conseguir visualizar que produto está trazendo um percentual, uma margem de lucro melhor para a empresa. Ó, quando nós comparamos aqui camisetas, vestidos e calças, nós observamos que a melhor margem de lucro aqui é a dos vestidos, 36,2%. Fica em primeiro lugar. Em segundo lugar, qual é a segunda melhor margem de lucro? 34,6%, que são as calças. E, em terceiro lugar, as camisetas, com a margem de lucro de 21,1%. Então, tudo que eu faço na contabilidade de custos, todos esses procedimentos, todas essas coletas de dados até então, é para que no final o produto venha absorver esses custos e eu venha conseguir calcular qual foi o lucro bruto desses produtos. E aí, saber que margem de lucro ele está me proporcionando aquela empresa. E se a empresa trabalha com mais de um produto, conhecer essa escala aqui de quem oferece a melhor margem de lucro, né, para a empresa. Certo, gente? Então, até aqui, tudo ok, né? Seguindo todos os passos da contabilidade de custos que nós já conhecemos. A distribuição, né, separação dos custos das despesas, a distribuição dos custos diretos, né, porque estão sendo todos acompanhados ali nas tabelas, tem uma medida de consumo, né, tem uma quantidade consumida e um valor para essa medida de consumo. Então, bem simples, e fazendo o rateio aí dos custos indiretos para depois chegar a esse resumo. Esses são os procedimentos, né, do custeio por absorção, ok? E o que muda, então, professora, para o custeio aí baseado em atividades, que é o famoso ABC? Muda, gente, a forma como ele é calculado. A visão, a gente vai continuar trabalhando aqui numa visão geral do que a gente tem estudado até então, do que eu falei para vocês até agora. Porém, nós vamos aplicar numa outra realidade, porque nós vamos levar em consideração as atividades que são realizadas dentro daquela empresa. Então, o primeiro passo, inclusive, para se trabalhar com o ABC é identificar as atividades, no caso, as atividades relevantes, né?
que acontecem dentro dessa empresa. Aquelas que realmente são necessárias para a concretização do processo de produção. Porque nós sabemos que existe uma cadeia de atividades, né, interrelacionadas para chegar à produção, né, ao fim da produção daquele produto. Mas aí quais são aquelas que são indispensáveis, né? Então, eu tenho que identificar essas atividades, eu tenho que observar todas as atividades ali. Em um departamento são executadas atividades, muitas vezes homogêneas, né? Parecidas. Assim, o primeiro passo para o custeio ABC é identificar as atividades relevantes dentro de cada departamento. Então, eu vou ter que ter um pouquinho mais de atenção aí com o ABC, porque eu preciso observar todas as atividades. E aí, aquelas que são homogêneas, eu posso estar selecionando a que for mais relevante. Porque essas atividades, elas vão me dar um direcionamento para aquela base de rateio que nós trabalhávamos até então, certo? Vamos a um exemplo prático para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Vamos aqui ao slide. Digamos que nessa fábrica de confecção que nós estávamos falando agora, nós tenhamos aí 5 departamentos. O de compras, o de almoxarifado, o de administração de produção, o de corte e costura e o de acabamento. Qual é o primeiro passo? Eu identificar que atividades relevantes são essenciais, né, dentro de cada departamento. Então, por exemplo, no departamento de compras, acontece o quê? Acontece a compra dos materiais diretos e acontece o desenvolvimento de fornecedores. Como assim, professora? Porque essa compra de materiais, ela pode acontecer à vista, mas ela também pode acontecer a prazo. Então, de acordo com os pedidos, né, de produtos que essa empresa deve fabricar, ela vai necessitar de uma quantidade X de material e ela vai ter que fazer a aquisição desse material e nem sempre ela pode ter esse valor para adquirir essa quantidade à vista. Afinal, ela vai primeiro produzir para entregar, para depois ela receber, né, do cliente lá que encomendou o produto. Então, ela pode necessitar aí realizar compras a prazos e aí ela vai precisar dos fornecedores. No almoxarifado, que atividades são desenvolvidas? Existe o recebimento desses materiais, né, que são colocados ali. O almoxarifado é como se fosse aquele setor que ficam estocados, né, ali os produtos, os materiais que vão ser utilizados. E a parte do almoxarifado, existe a movimentação desses materiais, ou seja, existe a distribuição para o setor de produção, para os setores da empresa, certo? Então, no geral, né, os setores no geral. E o departamento de produção? Existe a programação da produção, em cima lá do pedido que o cliente fez, eu vou programar a quantidade que vai ser produzida e aí vou fazer o controle dessa produção, certo? Lá a supervisão, os administradores lá de produção vão estar de olho nessa parte aqui, programando e controlando a quantidade produzida. E o corte e costura? Já está sendo dito, né? Aqui referente à mão de obra mesmo, né? Das costureiras. Elas vão estar cortando, costurando. E lá no departamento de acabamento vai estar sendo realizado o acabamento e logo em seguida, o produto está prontinho, acabado, elas vão despachar o produto, né, para o setor, para outro setor, né, da empresa, para que ele possa estar fazendo a entrega aí, né, para as pessoas que fizeram o pedido desses produtos. Então, depois que eu consigo identificar, gente, todas as atividades que são realizadas em cada departamento, aí eu vou observar, vou ter que identificar, certo? Os direcionadores. Agora, antes eu quero falar para vocês também que essa atribuição de custos às atividades, ela deve ser feita de forma mais criteriosa possível, certo? E sempre respeitando a ordem de prioridade.
Primeiro a alocação direta, depois o rastreamento, aí só depois, então, é que a gente vai partir para o rateio. Por quê? Porque esse rateio, nós sabemos que ele muitas vezes é trabalhado por estimativa, então eu tenho que tentar as possibilidades anteriores, né? Ou seja, a alocação direta, mas claro que essa alocação direta ela vai ter que ter uma fácil identificação aí dos custos e, geralmente, esses custos são como se fossem os custos diretos. E, muitas vezes, as atividades, eu tenho que identificar quais as atividades, na verdade, se comportariam como se fossem custos diretos. Ou seja, que eu consigo atribuir facilmente, né, alocar, identificar facilmente aí o custo que eu vou ter com essa atividade. Aí eu já faço a seleção. O que deu certo, alocar diretamente, ótimo. O que não deu, aí eu vou tentar a próxima medida, né? Que é o rastreamento. Nesse caso, eu tenho que observar o quê? A relação, né? De causa e efeito entre a ocorrência da atividade e a geração desses custos. Ou seja, a consequência desses custos, né? Conseguir identificar, ótimo, para aí. O que eu não consegui, aí sim, vai lá para o rateio, né? Que é da forma que eu já tenho falado para vocês. Custos totais, dividido pelo total da base, certo? Multiplicado pelos valores individuais de cada base. Claro que aqui no ABC, nós vamos... a base aqui no ABC vai representar os direcionadores, né? Professor, e o que são, então, esses direcionadores de custos que você fala? O direcionador de custo, gente, ele é o fator que determina o custo de uma atividade. É como se as atividades, elas exigissem recursos para serem realizadas. E aí deduz-se que o direcionador é a verdadeira causa desses custos. Quer dizer, os custos são consequências do direcionador. E o direcionador é a causa dos custos, né? Então, os direcionadores são a base de rateio. É aquilo que eu vou me utilizar, né? Para fazer essa alocação, porque ela tem uma relação com a atividade que vai ser realizada. Ah, professora, não entendi. Deixa eu mostrar aqui, explicando em cima do que nós dos departamentos das atividades que nós já observamos nessa empresa. Vamos focar lá no departamento de compras, que tem a atividade de comprar materiais. Por exemplo, quando eu compro materiais, eu vou comprar esses materiais em cima dos pedidos que foram realizados. Por quê? Porque eu vou fazer uma cotação, né, da necessidade desses materiais, de acordo com aquela quantidade pedida pelo cliente. Então, o que acontece? Esses pedidos, eles vão representar a causa do custo acontecer. Então, eu vou adquirir aí 18 mil, por exemplo, de materiais. Eu estou comprando esses 18 mil, eu estou gastando 18 mil com materiais, por conta de quê? Por conta do número de pedidos. Então, o número de pedidos representa o que? A causa da empresa estar gastando aí 18 mil com os materiais, certo? E então, essa compra de materiais, essa atividade de compra de materiais, ela só está acontecendo por causa do número de pedidos, certo? Então, esse custo de 18 mil é uma consequência do número de pedidos. Deu para entender mais ou menos, gente? Então, os direcionadores são exatamente isso, essa relação com o custo daquela atividade, certo? Então, eu tenho um custo de 18 mil com a atividade de compras por conta da relação com o número de pedidos, certo? Então, o direcionador em número de pedidos vai representar a base de rateio aí para o departamento de compras, né? Para
atividade comprar materiais, tá certo? Então, aqui, ó, na prática, tá aqui os 5 departamentos, estão aqui todas as atividades realizadas em cada departamento que nós já conversamos, e estão aqui os custos com cada uma das atividades que são realizadas em cada departamento. Terminei de fazer isso aqui, eu vou, então, identificar os direcionadores que vão representar a base. O custo, o ABC, ele vai ser mais complexo do que o custeio por absorção, como que nós já estávamos trabalhando. Por quê? Porque eu tenho uma mesma base de rateio, certo? Eu determino lá no custeio por absorção uma mesma base de rateio e eu posso utilizá-la sem problema para todos os produtos. Agora, aqui não, aqui no ABC, eu vou ter um direcionador para cada atividade, porque esse direcionador ele tem que estar relacionado, ele tem que ter uma relação aí de causa e efeito, né? Então, como eu disse para vocês, eu tenho que saber por quê, qual é a causa de eu estar gastando aquele valor X com a compra de materiais? O número de pedidos. Não, e qual é a causa que eu tenho para estar desenvolvendo aí os fornecedores? O número de fornecedores que eu precisei comprar a prazo. Entendeu? Então, cada atividade aí, ela vai ter um direcionador. E por esse motivo, vai ser um trabalho mais complexo. Certo? E dá para, por ser mais complexo, por ser mais amplo, eu tenho como fazer uma melhor gestão de cada custo. Então, vamos aqui, ó, identificando aqui os direcionadores de compras. Como eu já falei, é por conta do número de pedidos que eu realizo as compras, é por conta do número de fornecedores que eu estou necessitando, por conta das compras a prazo que eu estou desenvolvendo, fornecedores. Lá no almoxarifado, a atividade de receber materiais, ela está acontecendo por quê? Por causa do número de recebimentos. Movimentar materiais. Por que eu estou movimentando? Por que eu estou distribuindo? Por conta do número das requisições, porque estão fazendo essas requisições lá no setor de produção, então eu tenho que fazer essa distribuição. E lá na administração de produção, por que eu estou programando a produção? Por conta do número de produtos que foram pedidos. Né? Por que eu estou controlando essa produção? Por causa do número de lotes. Né? Nós sabemos que no setor de produção, de acordo com essa produção, eu vou separando, posso estar separando em lotes, né? Existem produtos, né, por exemplo, alimentícios, que tem uma preocupação com a validade, então eu vou separando os lotes por data de validade. Mas voltando aqui, corte e costura, as atividades de cortar e costurar. Aí eu tenho como direcionador o quê? O tempo, só que o tempo de cada atividade. Então, vai se relacionar com o corte, o tempo que eu levei para cortar. Que vai relacionar o tempo com a costura, o tempo que foi costurado aquela produção, ali desse período. Da mesma forma, no acabamento também tem o tempo, né? Mas o tempo dedicado ao acabamento e o tempo dedicado ao despacho, tá certo? Agora que eu já identifiquei os direcionadores de cada atividade, aí, gente, eu vou fazer um trabalho mais minucioso ainda, que é pegar esses direcionadores, certo? E aí eu vou identificar, por exemplo, aqui, ó, vamos nos ater aqui à primeira linha, que são os números de pedidos, que é o primeiro direcionador, né, referente à primeira atividade que é realizada lá no setor de compras. Aí eu vou olhar o número de pedidos de cada produto. Qual foi o número de pedidos das camisetas? 150 unidades. Dos vestidos, 400 unidades. Das calças, 200 unidades. Então, qual é o total desse número de pedidos? 750 unidades. Então, aqui eu tenho o total do direcionador, que vai representar o total da base. E aí eu tenho as bases individuais, ó, de cada produto. Então, eu vou fazer isso aqui primeiro somente para a primeira atividade. Vou utilizar o rateio desse primeiro direcionador, né, somente para a primeira atividade. Como que eu vou fazer isso? Aí nós vamos
É a mesma fórmula, né, que nós temos trabalhado, só que nós de uma forma mais voltada para a realidade das atividades. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o custo unitário do direcionador. Como que eu faço isso para encontrar esse direcionador? O custo daquela atividade, por exemplo, a atividade de comprar materiais, qual é o custo dela? Aí eu vou dividir pelo total do direcionador, que tem relação com essa atividade. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar aí o custo unitário do direcionador. Esse custo unitário eu vou multiplicar pelo número de direcionadores só daquele produto. Tipo, a camiseta, foram 150 pedidos, certo? Então, eu vou multiplicar por 150, que é o direcionador daquele produto camiseta. Aí, quando eu faço isso aqui, eu encontro o custo da atividade atribuída ao produto. Esse valor do custo da atividade atribuída ao produto é que eu vou dividir pela quantidade que foi produzida daquele produto, certo? Então, na prática, como que é? Vou pegar o custo total da atividade, da atividade comprar, comprar materiais, que é 16 mil. A empresa está gastando 16 mil com essa compra de materiais para essa produção. Vou dividir pelo total do direcionador, certo? Que são os números de pedidos, né, de cada produto, no total 750. E aí, o valor dessa divisão aqui, do custo unitário que eu encontro, eu multiplico pelo pedido só do produto aqui que eu estou fazendo a atribuição dos custos, que no caso são as camisetas, nessa primeira atividade. Aí eu encontro o custo da atividade atribuída ao produto e esse custo eu divido pelo total de unidades produzidas só de camisetas, que foram 18 mil unidades. Aí eu encontro o custo unitário dessa produção. Então, na lógica, gente, no sentido geral, é a mesma coisa que a gente já vinha fazendo, só que voltado para a realidade das atividades. Ou seja, eu tenho aqui, ó, eu tenho o total dos custos aqui da primeira atividade, 16 mil, vou dividir ele pelo total da base, que é 750, tá? Encontro lá o fator de rateio, e esse fator de rateio eu vou multiplicar aqui, ó, pelos 150 da base das camisetas, encontro o custo que vai ser atribuído só para as camisetas, somente referente aqui ao pedido de compras, tá? Da mesma forma, pego lá o fator de rateio que eu encontrei e multiplico pela base dos vestidos. Aí encontro o custo que vai ser atribuído aos vestidos referente à atividade de compra de materiais. E esse mesmo fator de rateio eu multiplico pela base aqui somente das calças. E aí eu encontro o custo que vai ser atribuído às calças referente à atividade de compra de materiais. Então, assim eu vou fazendo com todos os outros, certo? Com todos os outros produtos, com todas as outras atividades, na verdade. Eu estou atribuindo, são as atividades, os custos das atividades aos produtos. E não os custos indiretos, mas se você, como eu mostrei aqui para vocês, é a mesma lógica, tá certo? Então, ó, custo total dividido pelo total da base, certo? Multiplicado pela base individual daquele produto, né? Aí eu encontro o custo, no caso total, que vai ser atribuído àquele produto, mas aí eu tenho que dividir pela quantidade produzida, e aí eu posso encontrar já o custo da atividade por unidade, né? Então, o valor que seria o valor unitário, certo? Então, da mesma forma, eu vou ter que fazer com todas as outras atividades, certo? Então, os valores que eu encontrei lá para as camisetas, para comprar materiais, está aqui. Para os vestidos, está aqui. E para as calças, aqui. Isso trabalhando com a mesma base, com o mesmo fator, que são o número de requisições. Quando eu vim aqui para a próxima atividade, que é desenvolver fornecedores, eu já tenho que fazer tudo de novo. Por quê? Porque já vai ser um outro direcionador, já vai ser uma outra base. Por exemplo, para desenvolver fornecedores, a base já vai ser o quê? Voltando aqui para a tabela, já vai ser o número de fornecedores. Então,
Eu tenho aqui 2 fornecedores para as camisetas, 6 para os vestidos, 3 para as calças, totalizando aí 11. Então, o total da base aqui já vai ser 11. Então, eu vou pegar a atividade lá de desenvolver fornecedores, qual foi o custo que a empresa teve com ela? 12 mil. Então, aqui vai ser o total do custo da atividade, que eu vou dividir pelo total da base aqui, 11, certo? E depois vou encontrar o fator de rateio, e aí eu vou multiplicar pelo fator de rateio, pelo valor individual da base da camiseta aqui, ó, do número de fornecedores, que é 2. Aí eu encontro o custo que vai ser atribuído às camisetas, referente ao número de fornecedores. Da mesma forma, eu pego lá o mesmo fatorzinho de rateio que eu encontrei e multiplico pela base dos vestidos e depois pela base das calças. E aí, eu vou preenchendo essa tabelinha aqui. Ó, somente agora de desenvolver fornecedores. Cada atividade tem um direcionador diferente. Então, toda vez que eu for calcular, fazer a distribuição dos custos das atividades aos produtos, eu vou mudando o direcionador. Então, eu tenho que ir fazendo o cálculo. Aquela base ela só vai servir para aquela atividade. Então, eu faço essa divisão, total do custo daquela atividade, pelo total da base, e depois multiplico pelos valores individuais da base de cada produto. Aí pronto, acabou aquele cálculo ali. Aí eu já vou para a próxima atividade, aí eu já tenho que fazer novamente o cálculo, porque vai ser outro direcionador. Já vai mudar os valores, certo? E assim eu vou fazer com todos os produtos, com todas as atividades, e vou atribuindo aí os custos a cada produto. No final, eu vou somar, né, qual foi o custo dessas atividades, a total, as camisetas, qual foi o custo dessas atividades aos vestidos e às calças. Aqui no caso, todos esses valores são em valores unitários, porque eu sempre divido lá no final, né, pela produção, para trazer valores unitários para cá. Então, por unidade, eu vou ter esse custo aqui, para as camisetas, para os vestidos e para as calças, certo? Então, referente a essas atividades, elas representam o quê? Os custos indiretos, certo? Então, os custos diretos são os mesmos. Materiais, mão de obra direta, aviamento, né? São os mesmos aqui para cada produto, de acordo com a alocação que foi feita, né, dos custos que foram identificáveis ao produto. Agora, os custos indiretos vão ser referente o quê? Às atividades. A essa distribuição, esses custos de atividades que foram distribuídos ao produto. Então, quanto mais atividades são desenvolvidas na empresa, mais cálculos eu vou ter que fazer para trazer esse valor aqui para o produto. Certo? Aí eu encontro o custo total unitário desse produto. E aí eu tenho o preço de venda, chego ao lucro bruto, né? Fazendo essa diferença entre o preço de venda menos o custo. E para calcular o percentual da margem, é só eu pegar novamente o lucro bruto e dividir pelo preço de venda e multiplicar por 100 enquanto percentual. Então, você observa aqui quem está em primeiro lugar, quem está em segundo, quem está em terceiro na questão da margem de lucro. E aqui você vai poder gerir melhor, né, esses custos, por conta da identificação aí com a atividade. Você pode ver que é um trabalho mais minucioso, que não vai ser feito exatamente por uma estimativa, ele vai estar mais voltado para aquela realidade, porque você vai estar acompanhando mais aquelas atividades, e aí vai ter esses direcionadores que tem uma relação aí criteriosa e vai chegar a valores mais próximos da realidade. Por isso, você vai poder se basear nesses valores, não só para essa distribuição dos custos ao produto, mas também para a tomada, né, de decisão, né, para a gestão desses custos, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender como que funciona o ABC. E esse conteúdo, ele tá lá no livro do Eliseu Martins, tá certo? No livro Contabilidade de Custos, no capítulo 8, tá certo?
Então, muito obrigada aí pela atenção e até a nossa próxima aula, tá, gente?